Então, o tema da palestra de hoje, né, seria sobre o sofrimento, e a gente colocou essa foto assim para deixar vocês bastante comovidos, né? Olha só que carinha de sofrimento que tá esse nosso amiguinho aqui, né? Tá doente. Então, vamos lá, vamos começar a palestra. Deus quer que a gente sofra? Nós nascemos para sofrer? São perguntas que a gente vai tentar responder na noite de hoje. Existem basicamente dois tipos de sofrimento, né? Um deles é o sofrimento causado pela natureza e o outro é o sofrimento causado pelo homem. Eu, pessoalmente, nunca tive nenhum sofrimento que fosse causado pela força da natureza. Existem terremotos, tufões, incêndios, mas na enorme maioria das vezes, o sofrimento pelo que nós passamos, ele é causado por nós mesmos, né? Ou por nós mesmos ou por alguma outra pessoa, mas é sempre o homem, né? O homem e a mulher, né? O ser humano são os grandes causadores, né? Do sofrimento da humanidade. O que acontece em termos de natureza é uma parcela pequena. Mesmo agora, nessa pandemia do coronavírus, que é um evento natural, mas se não fosse pela ação do homem, pela maneira que são criados os animais, pela maneira que são consumidos os animais, mesmo assim ela não teria acontecido, né? Então, mais uma vez, nós temos, mesmo nessa pandemia, a ação do ser humano. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, né? Bem-aventurados os aflitos. Então eu destaquei só algumas frases, né, de alguns trechos desse capítulo, algumas frases que eu achei assim mais importantes, mas vale a pena muito a leitura desse item, Bem-aventurados os aflitos. Então, primeiro, a justiça das aflições. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Né? Ele não vai falar, olha, desse aqui eu gosto, então ele não vai ter sofrimento nenhum, só vai ter coisas boas. Daquele outro ali eu não gosto, então ele vai ter bastante sofrimento. Não, Deus não é assim. Deus é justo, é bom, ele é imparcial. Né? Então, as vicissitudes, ou seja, os sofrimentos da vida, derivam de uma causa. Pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Né? Então, se Deus é justo, se acontece o sofrimento, é porque existe uma causa para isso. Causas atuais das aflições. Existem dois tipos, basicamente, né? As causas atuais, que estão no presente, e as causas de outras vidas, né? Do passado, né? A maioria das causas, das mais importantes dos nossos sofrimentos, acontecem por uma causa atual, por algo que nós estamos fazendo agora de errado e continuamos fazendo errado, né? Então aqui nesse capítulo ele é colocado uma espécie de desafio, né? Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, né? Então, todos aqueles que estão em sofrimento devem interrogar suas consciências. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes, né, a maioria das vezes, vocês não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação, né? Então isso significa que na grande maioria das vezes nós poderíamos não estar sofrendo se tivéssemos agido de uma maneira diferente. São consequências naturais, né? Por exemplo, pessoa que tem um problema de pulmão, que fumou muitos anos, ela, obviamente, ela sabe que se ela não tivesse fumado durante muitos anos, ela não teria esse problema de pulmão. O mesmo vale para vários outros tipos de problemas de saúde que nós temos. Se eu tivesse
economizado mais o meu salário, não gastado tão aleatoriamente, hoje eu estaria numa situação econômica melhor, teria uma aposentadoria e não estaria numa situação difícil. Então, na grande maioria das vezes, as causas são atuais. Nesse mesmo capítulo também destaquei essa outra frase, que são causas anteriores das aflições, né? Mas se há males nessa vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como que por uma fatalidade. Tal, por exemplo, é a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família, né? Tais ainda os acidentes, que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, principalmente as enfermidades de nascença, né? Sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo. Isso são doenças, tá? A gente conhece como palavrão, mas são doenças. Então, realmente, quando você vê uma criança que tem uma doença, só existe uma explicação, né? Essa criança nem teve tempo de fazer nada de errado para estar sofrendo qualquer consequência. Então, é óbvio, conhecendo o Espiritismo, que isso vem do passado. E os espíritas, eles têm uma tendência de colocar tudo no passado, né? Por exemplo, obsessores, são obsessores do passado, que querem vingança por causa de vida do passado. Sofrimento também por causa de uma vida passada. Mas lembrando que não é assim. A maioria dos sofrimentos são causados por comportamentos atuais, né? Existem sim as causas anteriores, como a gente viu aqui agora, mas lembrando mais uma vez que a maioria é por coisas que nós fazemos agora e continuamos fazendo. Esquecimento do passado, né? Então, se a gente, por acaso, está sofrendo por algo que a gente fez no passado, por que a gente não lembra, né? Então, aqui esse capítulo ele fala sobre o esquecimento do passado. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, ou seja, Deus decidiu esconder o passado. E ele fez isso porque é que há nisso uma vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos, singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais, né? Então, vamos supor que a gente se lembrasse do nosso passado e a gente se lembrasse que, por exemplo, eu me lembrei que eu fui um assassino. Isso traria um peso enorme para a minha vida atual, eu ficaria totalmente preso ao passado, eu não conseguiria levar uma vida boa, né? Eu não conseguiria consertar os meus erros, porque o peso do passado seria muito grande, né? Como a gente esquece o passado, a gente nasce como se fosse uma página em branco, né? Como se tudo começou novamente. Então nós temos uma vida inteira para construir, para reconstruir, para consertar os erros. Isso é uma enorme vantagem, porque qualquer coisa que a gente tenha feito no passado nos traria uma enorme culpa, enfim, a nossa vida ficaria paralisada. Por outro lado, vamos imaginar que eu fui uma pessoa, numa vida passada, uma pessoa muito importante, muito bondosa, que ajudou muita gente. Isso daí poderia nos exaltar o orgulho, né? Eu ficaria muito orgulhoso daquele passado que eu fiz, né? E haveria uma tendência desse orgulho me atrapalhar muito nessa vida atual. Também poderia haver uma tendência de eu não realizar nada de novo aqui, falar, não, eu já fiz muito naquela vida lá, então não preciso fazer mais nada nessa, né? E da mesma forma,
isso não ajudaria o progresso, não ajudaria na nossa evolução. Nos dois casos, a gente ficaria estagnado, a gente não teria boas condições para evoluir. É bom sofrer, porque dentro do espiritismo, a gente conhecendo essa dinâmica, essa relação, que o sofrimento ele é um resgate, existem muitos espíritas que falam que é bom sofrer. Mas não é bom sofrer. O sofrimento, ele é útil, mas não é bom sofrer. Sofrer faz a gente sofrer, faz a gente se sentir mal. Sofrimento não é bom. Só que o sofrimento, ele obriga a gente a sair da onde a gente está, da situação que a gente está. Ele obriga a gente a mudar de atitude na nossa vida. São inúmeros casos de pessoas que, por exemplo, tiveram uma doença grave, um câncer, tiveram um infarte, e depois dessa doença, essas pessoas se transformaram. Porque esse sofrimento trouxe reflexão. Ou, no mínimo, ele fez com que a pessoa parasse de cometer alguns erros, né? Por exemplo, se a pessoa tem um ímpeto de violência ou ímpeto de fazer coisas erradas, uma doença deixando ela de cama já dá um sossego. Existem vários relatos nos livros espíritas, eu sempre cito a série do André Luiz, né? E várias vezes aparece nessa série do André Luiz um caso de alguém que está levando uma vida muito errada, e aí vem uma doença, e essa doença coloca a pessoa de cama, e a pessoa de cama ela fica impedida de continuar naqueles erros, e ela fica ali durante a doença dela, fica pensando, né, pensando na vida. Enfim, mas por que eu coloquei essas duas imagens aqui, né? O Massacre da Serra Elétrica é um filme, né, famoso, ou esse outro aqui, que eu não assisti nenhum dos dois, tá? Já assisti alguns parecidos assim e já bastou para mim, porque eu sei que são todos iguais, né? Esse Massacre da Serra Elétrica teve o Massacre da Serra Elétrica 2, o Massacre da Serra Elétrica 3, o 4, sei lá que número que já tá. Por que as pessoas pagam o ingresso no cinema, né, quando a gente ia no cinema antigamente, para sofrer, para ficar passando momentos de sofrimento no cinema, né, de agonia, de suspense. E hoje não tem mais o cinema, mas a gente às vezes paga a TV a cabo ou Netflix para assistir filmes que nos fazem sofrer. Por exemplo, as novelas, né? Vamos citar as novelas da Globo, da Record também. Muitas novelas têm as suas partes engraçadas, mas tem aqueles dramas que nos fazem sofrer muito, né? Então, o ser humano, de uma certa maneira, ele gosta de sofrer. A gente tem um costume de sofrer e de se acostumar com o sofrimento. Só que chega num momento, às vezes, que o sofrimento é demais. E aí, nesse momento, a gente precisa repensar, a gente para, né, a gente não quer mais sofrer, né, a gente quer qualquer coisa e para poder sair desse sofrimento. E são nesses momentos que a pessoa fica mais aberta a mudanças. Existem, é claro, pessoas que sofrem durante muitos anos e não mudam o comportamento, né? E o sofrimento está ali. Esse sofrimento está fazendo bem? Não está fazendo bem, está fazendo a pessoa passar por momentos ruins. Mas é uma oportunidade da pessoa chegar no momento que ela fala: chega, eu não quero mais sofrer. Eu quero mudar, eu quero tentar novas coisas, eu quero achar uma solução. Tem um livro, que agora eu vou sair fora do espiritismo, tá? Um livro muito interessante que eu gostei da capa dele, comprei e eu tinha lido, acho que saiu em algum jornal, não lembro, falando muito bem do livro. São dois psicólogos alemães, né? O título é A Doença como Caminho. Então, esses dois alemães aí têm muita experiência como psicólogos, não são espíritas, não conhecem o espiritismo, não sabem nada de espiritismo, mas eles têm uma vivência muito grande atendendo pacientes, né? E eles traçaram alguns pontos em comum
aqui vou ler aqui para vocês, tá? A Doença como Caminho, de Thorvald Detlefsen e Rudiger Dahlke, trata do conteúdo psicológico associado a vários tipos de doenças e incidentes, os quais, por não conseguirmos trabalhar, montar adequadamente em nossa psique, passam a fazer parte da nossa sombra, não sendo percebidos conscientemente, manifestando-se então em nosso corpo físico, né? Então, existe muito na psicologia muito esse conceito da sombra, né? Algo que é ruim na nossa personalidade e se não for dada a devida atenção, eles então acabam se manifestando no corpo físico como aquela famosa doença psicossomática, né? Soma é corpo. Acabam vindo pro... E isso é uma coisa evidente, né? Por exemplo, uma pessoa que é muito nervosa, muito provavelmente ela vai ter gastrite, vai ter úlcera, coisas do tipo, né? Para que assim os possamos vivenciar, para superar e integrar seus consequentes desafios e ensinamentos. Por fazerem parte da nossa sombra, habitando exatamente nosso inconsciente e não o consciente, o mais normal é que não aceitemos estar vivendo ou ter alguma coisa a ver com quaisquer dos assuntos levantados em relação às perguntas e questões associadas às doenças citadas. O mais normal é negarmos a existência das situações cogitadas em relação às nossas vidas. Alergia. Então, eles acharam assim em comum, não todas as pessoas que têm alergia, mas um grande número de pessoas que têm alergia, como uma agressividade que se materializou. A pessoa alérgica deve fazer a si mesma as seguintes perguntas: por que eu não suporto tomar consciência da minha agressividade e a transfiro para a manifestação corporal? Quais âmbitos da vida me inspiram tanto medo que procuro evitá-los? Para que temas apontam os meus alérgenos? Até que ponto uso minha energia para manipular o meio ambiente? Como encaro o amor? Qual é a minha capacidade de amar? Males estomacais e digestivos, né? Também, de novo, fazendo um alerta, não é todo mundo que tem um problema estomacal ou digestivo que vai se encaixar aqui. Mas no estudo desses dois psicólogos, muita gente, muitas pessoas se encaixaram nisso, né? Então vamos lá. O que não posso ou não quero engolir? Algo está me moendo por dentro. Como lido com meus sentimentos? O que me deixa tão azedo? Como expresso a minha agressividade? Como fujo dos conflitos? Existe em mim alguma saudade reprimida de um paraíso infantil, livre de conflitos, em que eu só seja amado e cuidado, sem precisar me esforçar para nada? Então, esse aqui é um exemplo clássico que a gente não precisa ser psicólogo nem ter lido o livro para saber, como eu citei antes, né? Que é uma pessoa que tem uma energia assim agressiva, acumulada, alguém que passa muito nervoso e que não consegue resolver isso, né, de uma maneira para fora. Por exemplo, se ela explode, ela acaba prejudicando as suas relações, né? Pode até causar uma agressão a alguém. E se ela não explode, se ela engole essa raiva, isso vai se manifestar no corpo físico. Isso a gente sabe disso, né? Então, a maior, já vi vários exemplos, né? O sujeito tá ruim, o casamento está indo mal, a mulher pediu divórcio, é batata. Ele vai ter uma gastrite, ele pode até essa gastrite evoluir para uma úlcera. Isso é uma coisa muito comum que a gente sabe muito disso. A gente vocês também já devem ter visto alguns exemplos. Dores de cabeça. Eu vou ler isso com atenção porque eu tenho muita dor de cabeça. Ver se eu acho alguma coisa aqui. Com o que estou quebrando a minha cabeça? 2. O em cima e o embaixo estão num equilíbrio dinâmico dentro de mim? Estou me esforçando demais para subir? Cobiça, né? Sou um cabeçudo e tento derrubar os obstáculos com a cabeça?
tento substituir a ação pelo pensamento, estarei sendo honesto no que se refere aos meus problemas sexuais, por que transfiro o orgasmo para a cabeça? Essas duas partes eu não entendi, tá? Nem vou explicar. Mas uma coisa que eu li já em outro local é assim. Às vezes, de um determinado momento que você faz uma parada das coisas que você está fazendo, que você tem uma pausa, né? Nessa vida que a gente leva, e você percebe que você tem um machucado na mão, no braço, no joelho, em qualquer lugar do corpo, né? E você não consegue se lembrar como que você machucou. Por exemplo, eu tenho machucado na mão. Eu olho assim, ué, tá aqui um rasguinho, né? Um machucado aqui, eu devo ter batido em alguma coisa, e a gente não consegue se lembrar. Várias vezes já aconteceu isso comigo, depois que eu li esse outro texto, né? E eu percebi isso, assim, várias vezes eu percebi, esse machucado aqui, da onde que foi? Eu não lembro que eu machuquei isso. Então, é uma coisa que é uma prova de que no momento que eu machuquei o meu corpo, em alguma parte dele, eu não estava presente na minha vida. Eu não estava presente da situação. Eu estava tão envolvido com alguma outra coisa, com problemas que eu tenho, ou com algumas ideias que estavam na minha cabeça, que eu me machuquei e nem percebi. É claro que o corpo sente, você bateu em alguma coisa, você talvez possa até falar, ai, mas não deu atenção para aquilo. Então, da mesma forma, existem várias coisas que nos incomodam, comportamentos nossos errados, que a gente faz e continua fazendo, e a gente não se dá conta, a gente não para pensar, para resolver. E quando a gente não para resolver, esses problemas eles se materializam, né, no nosso corpo. Doenças cardíacas. Há equilíbrio entre meu coração e minha cabeça, entre a compreensão e o sentimento. Eles estão em harmonia. E geralmente também pessoas muito racionais também, pessoas que não dão atenção para os sentimentos. Tá aqui o número 2, né? Eu nem tinha. 2 passos suficiente para meus próprios sentimentos, me atrevo a demonstrá-los, né? Então, a pessoa que não dá atenção aos sentimentos, que não demonstra, que não coloca para fora, né? Vivo e amo de todo o coração ou apenas participo sem grande entusiasmo? Minha vida transcorre num ritmo animado ou a forço a adotar um ritmo rígido, né? Quando a pessoa está vivendo num ritmo mais intenso do que seria o normal, né? Por algum motivo, ou o trabalho que exige. Ainda há combustíveis e explosivos suficientes em minha vida? E, por último, tenho escutado a voz do meu coração? Esse último aqui, e é engraçado, né, que são 2 psicólogos, são psiquiatras também, que são materialistas, não conhecem o espiritismo, né? Tenho escutado a voz do meu coração. Então, isso destaca para a gente que existem muitas coisas que são inconscientes, que a gente não tem consciência delas, né? Então, é muito importante para a gente sempre ter um momento, se possível, todos os dias, né? Um momento de paz, de tranquilidade, né? Se você assistiu o Massacre da Serra Elétrica, é bom você, depois de assistir o filme, antes de dormir, esperar 1 hora, pelo menos, né? Para digerir todas aquelas imagens sofridas, né? Intensas. Talvez ler um trecho de um livro, pegar um evangelho, dar uma lida, enfim, dar uma acalmada no ritmo da tua vida, tentar voltar para a tua vida. O Santo Agostinho, que falava que era interessante, se eu tiver errado, vocês me corrigem, tá? que eu me lembro é isso, Santo Agostinho, que ele falava que era muito importante a gente, no final do dia, a gente relembrar o que se passou no dia e analisar o que se passou no dia, né? Assim, será que eu fiz tudo certo? Será que eu fiz tudo errado? Será que eu fui estúpido com alguém?
Será que surgiu durante o meu dia uma oportunidade de achar uma pessoa, ajudar uma pessoa e eu não ajudei? Será que eu perdi uma oportunidade nesse dia? Enfim, que é muito importante um momento de reflexão, né? O momento de reflexão ele pode ser feito antes de dormir, de preferência você reservando algum tempo, né? Não fazer todas as tuas atividades freneticamente, assistir televisão e ir para a cama quando você já não aguenta mais, né? Que você está super cansado mesmo e desmaiar no travesseiro. Mas parar um pouco antes, dar um tempo da mente se acalmar, rever o seu dia, rever as coisas que você falou, de repente, se você falou uma palavra grosseira para alguém, rever aquela situação, né? Ah, puxa, tinha razão mesmo, deveria ter feito aquilo, deveria ter falado daquela forma. É um momento que você pode começar fazendo uma oração, né, para te dar uma equilibrada já, para você se equilibrar um pouco através da oração. A oração ela serve para fazer uma ligação com o alto, com a espiritualidade, com Deus, com Jesus. Então, quando você faz essa ligação com o alto, é como se a tua mente fosse um pouco também ao alto, né? E aí você teria uma visão privilegiada, uma visão melhor das coisas. Então, seria isso, a importância da reflexão, a importância da aceitação das coisas que acontecem na nossa vida, né? Existe um ditado famoso que eu acho que está na Bíblia, eu não tenho certeza, né? Que Deus, deixa eu ver se eu me lembro agora, né? Que Deus me dê forças para que eu possa superar as minhas provas, né? Que me dê paciência e resignação para que eu possa aceitar as coisas que eu não posso mudar e que me dê sabedoria para diferenciar as coisas que eu consigo mudar na minha vida e as coisas que eu não vou conseguir mudar, né? E por último, eu imagino que vocês devam ter em suas casas, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vale a pena dar uma olhada no capítulo 5, porque eu só coloquei algumas frases, né, só para chamar a atenção, mas vale a pena dar uma lida ali com mais calma, porque tem um ensinamento muito bom sobre como a gente pode lidar com o sofrimento, como que a gente pode superar, de que maneira que a gente pode finalmente depois ser feliz e ter uma vida melhor. Tá bom, gente? Era esse o recado, né? Capítulo 5 do Livro dos Espíritos. Obrigado pela atenção.